Minhas amigas, meus amigos, o meu abraço. Estamos vivendo a tragédia do coronavírus. Coronavírus que tem um nome: Jair Messias Bolsonaro. Porque no mundo da microvida, para se estabelecer a individualidade de um vírus, você tem um trabalho de laboratório, de ciência, de 2 a 3 anos. Porque estabelecer a individualidade de um vírus na micronatureza biológica é a mesma coisa que se querer estabelecer a individualidade de um espírito no universo neutrino que os contém. Então isso só é possível através do incubador do vírus ou do médium que incorpora o espírito, senão não há outro meio. E aí se chega ao máximo dos aspectos externos que saem do próprio vírus ou do espírito. A ciência não tem condição de individualizar nada na natureza microbiológica. Tudo é quase a mesma coisa, porque está na divisória entre o universo atômico e o universo neutrino. Então, o que eu venho afirmando aqui não é uma conversa de alguém que queira apenas contrariar. Eu não contrario nada, porque a maior burrice é a contrariedade. Eu estabeleço o que é real. Eu sustento o que é verdade. E o que é a verdade? Jesus deu a resposta para Pilatos quando foi interrogado sobre isso. Ele disse que a verdade é a convicção de cada um. E que Almeida Garrett depois interpretou nas tribunas francesas, dizendo: quando te propuseres dizer a verdade, diga-na toda, porque só a metade dela já dá uma mentira inteira. Não é que não exista a verdade. Jesus, ao responder que a verdade é o silêncio, ele nos ensinou que o mundo dos terráqueos não tem espaço para a verdade. Aquilo que os enviados de Deus vêm para ensinar, eles não encontram espaço na inteligência terráquea. E aí optam pelo silêncio. E falta esse espaço porque a população da Terra teima em não se desenvolver.
A população da Terra é espiritualmente retrógrada. Eu mesmo. Eu não sou nada na ordem dos enviados de Deus. Sou acadêmico, acima da média, porque nós acadêmicos recebemos o título de imortais. E mesmo nesse grau, eu silencio a verdade, como Jesus fez, com muito desgosto, muita tristeza, porque não há espaço na cabeça das plateias para a verdade. Se houvesse, as pessoas que se agregam a mim já estavam promovendo compra de armas, de munição, e me comunicando que estavam se arregimentando para varrer esses bandidos do poder. Porque a legalização está tudo pronto no Conselho de Segurança da ONU, em toda a ordem jurídica internacional. Mas hoje eu leio nos jornais aí que o Guedes pedia 6 milhões de reais para as providências imediatas contra o coronavírus. Eu pensei, se eu tivesse 1 milhão de reais, eu compraria 2 armas super modernas, com a munição para mandar esse bandido de volta para o inferno. Com 1 milhão só se faz isso. Você manda a cabeça do mal para o inferno, que é Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e a corja que com ele formam a cabeça dessa serpente. Eu não tenho esse dinheiro. Senão me sobraria 5 milhões no bolso. Só que hoje, depois pego outros jornais, e não é só 6 milhões. Diz que ele liberou 20 bilhões de reais para acudir à pandemia do vírus no Brasil. E aí eu pensei, agora basta. Eu requisitei então 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, perante o Banco Central, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Procuradoria-Geral da República e Ordem dos Advogados do Brasil. Ele precisa de 20 bilhões para acudir o povo da endemia do coronavírus, que não existe. O coronavírus é Jair Messias Bolsonaro. Então eu pedi 30 bilhões
que é o que eu preciso para movimentar o socorro humanitário que está todo ele baseado. Só esperando a minha ordem. Mas isto em termos, porque as Forças Armadas, fora a banda podre que se agrega com Jair Messias Bolsonaro, e é uma meia dúzia de generais, as Forças Armadas em sua totalidade são fiéis à pátria e exercem a vocação militar como sacerdócio, dentro da determinação que está nas Escrituras Sagradas. O soldado é ministro de Deus, que carrega a arma não para destaque pessoal, mas para devolver ao inferno os demônios que encarnam na procriação humana. As Forças Armadas brasileiras são fiéis a isso. E a nação pode confiar. A Polícia Federal também é fiel a isso. E a nação pode ter confiança em sua Polícia Federal. Então estamos no final de uma tragédia que começou em 2003 com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Essa é a endemia virótica composta dos enxames de vírus que chamamos o roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria, cuja etapa final coube a Jair Messias Bolsonaro e suas milícias fazerem, realizando o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil, ou seja, de entregar o Brasil para a China, no projeto de Pátria Grande, que era a fusão de Brasil e China numa única potência comunista chinesa canibal, que Jair Messias Bolsonaro realizou. Então, para vocês verem como é que funciona a coisa e como é que uma guerra de inteligência trabalha. No dia 10 deste mês, a imprensa brasileira estampou com a fartura de uma imprensa de capachos, de vagabundos que nem para bandidos servem, porque são subvencionados pelos bandidos, estampou em todos os jornais, em todos os telejornais, manchetes como esta: coronavírus e petróleo levam as bolsas a bancarrota. Pânico leva a perda de 1 trilhão. Então o que eu fiz? Eu compareci pessoalmente aqui, velhinho aqui, no Palácio do Planalto, notificando diretamente o bandido, ou seja, o coronavírus, Jair Messias Bolsonaro. Ele não estava lá, ou nos Estados Unidos, mas o pessoal do gabinete dele recebeu. E nessa notificação eu dizia que estas manchetes aqui vão levar os respectivos autores para
a Ilha das Cobras, até serem julgados. E seria bom que essas manchetes parassem. Então, no dia 11, no dia seguinte, saiu exatamente como eu pedi. Está aqui. BNDES tem quase 100 bilhões para apoiar setor privado. Quer dizer, numa noite ocorreu um milagre. Só o BNDES tinha 100 bilhões aqui. Contra as manchetes do dia anterior, que eram isso aqui. Por favor. Mas aí, inclusive nos Estados Unidos, Bolsonaro fez uma declaração. Epidemia não é tudo isso que a grande mídia fala, diz Bolsonaro. Ele repetiu o que estava no documento para ele, na notificação para ele. Então ele concordou plenamente com a notificação que recebeu. Só que no dia seguinte eu fiz um vídeo. Eu domino tudo que está ao meu redor. Apareceu uma pessoa aqui e queria fazer um vídeo comigo, eu fiz. Eu sabia que ele vinha. Meu tabuleiro eu conheço e domino. E sei manobrar todas as pedras dentro dele. Então aí eu aproveitei a peça e fiz um vídeo de gabolice. Que Bolsonaro tinha acatado imediatamente meu pedido. E tinha se desmentido ele mesmo. Porque o que eu queria era exatamente o que veio depois do vídeo. Que é isso aqui. Coronavírus deixa Planalto em alerta. E como é que eles iam fazer um coronavírus para me desmentir? Para dizer que eu sou um trouxa? O marqueteiro do Bolsonaro pegou o coronavírus aonde? Nos Estados Unidos. Do Trump, que eles tiveram só com o Trump lá. E aí estão eles aqui agora, ó, todos mascarados. E os filhos, que o próprio pessoal nos ministérios chama de os garotos compareceram na volta do Bolsonaro dos Estados Unidos e saiu na imprensa também que eles compareceram usando máscara, foram visitar o papai e usando máscara sob a suspeita de que o papai também pudesse estar contaminado. O presidente Trump espirrou perto dele, ou deu um pum. Eu vi hoje lá estava saindo de uma reunião, e aí tinha um pessoal assim conversando, e estão vendendo inclusive as máscaras na rua. E aí eu parei para ver o negócio. E aí nós brasileiros somos muito criativos e nós rimos. Eu acredito que se nós chegar no inferno, nós colocamos os demônios tudo a rir lá. Que eu também ri junto com eles. Uma pessoa chegou ali e comprou uma máscara. Mas daí perguntou para o que estava vendendo: escuta, o negócio é o seguinte, isso aqui só tapa o nariz e a boca. Mas e o vírus não sai lá embaixo? Aí o vendedor diz: olha, já estão conversando sobre isso. Não se preocupe que daqui a um dia tem uma mascarazinha para tapar lá embaixo, porque o vírus sai ali mesmo. O vírus sai nas fezes e é claro que sai ali.
Então, tapando o nariz e deixando lá embaixo aberto, é claro que a sua máscara aí vai valer pouco. Aí o homem quis devolver, não, então eu vou esperar virar outra aqui. Mas eu não sei quando é que vai chegar. Então o senhor leve essa do nariz, que já quebra um galho. E eu vi esse negócio hoje ali, aqui em Brasília. E de fato, se o vírus saísse pelo nariz e pela boca, é claro que saía lá embaixo no pum também. Isso é lógico. Então, eles tiveram só com o presidente Trump. Daqui a pouquinho chega a hora de eu telefonar lá para o pessoal dos Estados Unidos. Vou perguntar se o presidente Trump largou algum pum perto do marqueteiro do Bolsonaro, lá ou dentro do Bolsonaro, que eles estão todos de máscara aqui no Brasil agora. O que está ocorrendo, minhas amigas e meus amigos, eu agora estou falando só para vocês. Esse punhadinho de gente que Deus catou aí para nós enfrentar essa situação. Só para vocês. Para o resto não falo porque eu vou obedecer o meu primo Jesus. Ele disse, não jogueis aos porcos as vossas pérolas, nem deis aos cães as coisas santas. Então, para esta nação que paga fortunas para receber estas informações aqui, de uma imprensa cachorra, de uma imprensa que não vale o espaço que ocupa dentro da vida. Para essa gente, eu obedeço o primo Jesus. Não bote fora as tuas palavras. Os ouvidos deles estão abertos apenas para os sons do inferno. E a sensibilidade deles não aguenta a luz, porque eles são das trevas. Então não é para vocês que leem essas manchetes e andam de máscara que eu falo. É para esse punhadinho de brasileiros que formamos desde lá bem atrás a intervenção constituinte no processo histórico. Esse punhadinho de brasileiros se compõe das Forças Armadas, da Polícia Federal e desse grupinho de pessoas que se agrega comigo. Porque é da lógica da vida inteligente que os semelhantes se atraem. Então, se nós somos um punhadinho de gente, nós nos resumimos a isso. Então ninguém de nós perca tempo em jogar as suas pérolas aos porcos, e nem dar aos cães a sua verdade. Eles fazem como o Bolsonaro fez. Ele pegou a minha verdade e aí, para se impor, ele pegou um dos garotos, um dos capachos dele, para ser incubador de um vírus. E lançar então a epidemia do coronavírus no Brasil. Achando que com isso aí ele vai adiar a prisão dele, que está decretada com a Polícia Federal para cumprir o decreto de prisão. Não vai adiar coisa nenhuma. As Forças Armadas e a Polícia Federal, que tem a incumbência desse trabalho de campo,
estão entre os profissionais mais qualificados do mundo. Então, assim como eles confiaram em mim, na parte que me tocava, como o escriba da Constituição do Brasil, uma confiança cega, sob a senha que nós havíamos combinado quando eu assumi o patrocínio da intervenção. General, que ficou no comando militar, a minha retaguarda, disse: enquanto não receber ordem para parar, continue. Essa é a senha. E eu considero que essa senha estabeleceu um contrato de confiança cega dentro do que eu assinei para as Forças Armadas, de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pela Constituição que as Forças Armadas produziram na missão por mim desempenhada na Assembleia Nacional Constituinte. Não era para prenderem, era para matar. A resposta, ou seja, a contrassinatura que as Forças Armadas me apresentaram foi essa: enquanto não receber ordem para parar, continue. E eu fui até o momento em que eu tive de dizer para os meus generais: agora parei, porque daqui para frente a tarefa é de campo, não é mais de fórum. E nessa tarefa os senhores é que são os ministros de Deus, não apenas os profissionais, não apenas os doutores, mas os ministros de Deus. E diante de ministros de Deus, eu não sou nada. Me cabe estar nos esclarecimentos que são necessários à nação. Porque esse espetáculo do coronavírus aqui no Brasil, é só aqui no Brasil, ele veio com dois propósitos. O primeiro, de envolver o povo numa mentira, dessas que a população diz, uma mentira cabeluda, que não tem definição. Esse blá blá blá, que João no Apocalipse chamou de besta, o 666, ou seja, o 6 trocado por meia dúzia, ou a abobrinha, ou a fala, que polui os meus ouvidos e não transmite nada à minha mente. É isso que Jair Messias Bolsonaro e os garotos são gênios como milicianos. O miliciano, ou ele se esconde no silêncio imposto pelo terrorismo, ou ele se esconde no alarido terrorista que apavora, que prostra pelo pânico, e eles passam por cima, num trator. É o que o Bolsonaro pensou fazer. Ele pensou em nos criar um obstáculo entre o decreto de prisão, que já está com a Polícia Federal e com as Forças Armadas,
e aventura de mais alguns dias para roubar o que ainda pode ser roubado no país, porque não resta mais nada. Se não fossem todas nulas as operações que ele e o Paulo Guedes fizeram aí, o Brasil não tinha mais como se sair da administração de Xi Jinping, que já deu 433 bilhões de reais para o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando estava sem condição de fazer os ativos líquidos para emissão de real frio, que teve de receber do patrão dele, Xi Jinping, esse valor para emissão de real frio. Imagine, para responder à minha arrogância sobre o vírus, que o gabinete parlamentar da presidência da República não queria mais aquelas manchetes no Brasil, e ele obedeceu imediatamente. Então, para ele dizer que não tinha obedecido, e que daí veio com essas manchetes de hoje, caiu direitinho. Ele cai em todas as arapucas. É como diz a minha amiga aí da área de inteligência. Destruir esses bandidos é mais fácil do que tirar pirulito da boca de nenéns. Porque bandido é só bandido, não tem inteligência. Eles só são safados e astutos. Mas nós, profissionais de inteligência, nós conhecemos os 33 tipos psíquicos da espécie humana terráquea. E sabemos lidar com todos eles no contexto, com todos eles em grupos e com todos eles de um por um. Então não há como um bandido se livre das nossas garras. Então isto é apenas para vocês verem o mundo em que nós estamos no Brasil. Mas para vocês entenderem isso é preciso que eu traga alguma coisinha falando para vocês. Porque não se joga aos porcos as coisas santas e nem se dá aos cães as nossas pérolas. Então falo para vocês, o nosso grupinho de brasileiros que de agora em diante são os verdadeiros donos da pátria. O mundo realmente está propício ao pânico que Jair Messias Bolsonaro jogou no Brasil. As duas melhores universidades do mundo, que têm os dois melhores centros científicos da humanidade, concluíram que se o Brasil não salvar o sistema financeiro até o dia 20 de julho, ou final de julho no máximo, a partir de agosto começa já a hecatombe econômica do mundo. O dólar americano, que já de bastante tempo é uma farsa, ele não tem lastro de conversão, ele não tem lastro de emissão, ele está baseado num sistema de bandidos que tem na chefia máxima Soros,
Rothschild e o próprio sistema financeiro americano. Tudo bandido. Me desculpem, os meus queridos amigos americanos, mas nessas partes vocês são bandidos mesmo, não apenas imperialistas. Vocês excederam as qualificações de imperialismo e chegaram ao banditismo organizado no planeta. Um banditismo tão exposto que no socorro humanitário que o Brasil invocou e que os Estados Unidos responderam positivamente, qual foi o tipo de ação que vocês nos determinaram? Terrorismo. Terrorismo se elimina com terrorismo. E qual foi o tipo de terrorismo que vocês nos deram? Atacar com ação terrorista diabólica o Iraque, matando 7 pessoas queimadas vivas em busca de quem vocês qualificavam como terrorista, o general iraniano Qasem Soleimani. Eu não sei se era terrorista. Vocês não apresentaram nenhum processo de investigação de culpa. Vocês não o denunciaram em nenhum foro internacional. Então, eu não posso ser vossa testemunha, a não ser de acusação. E como chefe de Estado, eu não vejo o senhor Trump em condições mínimas de eu lhe pedir conselho. Pelo contrário, eu tenho convencimento de que ele é que tem de se aconselhar comigo. Porque ele é apenas um yankee americano correndo atrás de fortuna material. E aí, como um afortunado, todo afortunado americano, ele é filiado a uma religião. E daí ele dá milhões lá, que eles chamam isso de caridade. E aí a comunidade da religião dele distribui de fato isso para países necessitados. Eu mesmo sou testemunha de muita gente no Brasil que até estuda com esses dinheiros. Mas isso está muito longe da fé em Deus e principalmente da fé em Jesus, em nome do qual todas as religiões americanas operam. Então, por trás da pandemia do coronavírus estão os Estados Unidos da América apavorando o mundo para salvarem o dólar americano. E eles fazem bem feito, como foi na época que eles acabaram com os nossos mercados. No tempo da Revolução, o Brasil dominou o mercado da carne frigorificada no mundo. E SWIFT, os grandes frigoríficos americanos estavam todos falindo porque não tinham mais para quem vender carne frigorificada. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que estão fazendo agora contra a nossa moeda, que ainda nem foi lançada.
Eles nem sabem como é que vai ser lançado e o que vai acontecer disso aí. Porque só existe 2 chefes de Estado, fora eu, que conhecem o plano. E conhecem por quê? Nós precisávamos ser em 3 para poder enfrentar o banditismo financeiro organizado que é comandado por George Soros, Rothschild, o FIT, Organização Terrorista Financeira Americana. Se vocês quiserem ficar bravos e se retirarem as relações comigo, pode fazer. Vocês sabem que vocês para o Brasil não fazem falta nenhuma. É vocês que precisam do Brasil daqui para frente. Então, como eles fizeram contra o Brasil naquela época. Eles lançam os focos aqui, ali, de forma que não atinja os Estados Unidos. Como na época, os mercados começaram a suspender os contratos com o Brasil, suspender contrato, até que os nossos serviços de inteligência descobriram que tinham lançado em todos os nossos mercados, na Europa inteirinha, que o Brasil estava infestado de peste suína africana. Nós não sabíamos nem o que era isso. Os americanos sabiam, porque já tinham passado por isso lá. Foi o Geisel que enfrentou essa situação. E aí, noites e noites indormidas para saber como se saía daquilo, chegou-se à conclusão, obedecendo um conselho de uma antiquíssima universidade da face da Terra, de que a saída era o Brasil admitir que poderiam haver focos de peste suína africana aqui. Convidar veterinários, médicos europeus, para eles mesmos virem fazer levantamento. E aí chegaram aqui, fizeram levantamento, não havia nada. Mas daí os próprios veterinários lá aconselharam nós queimar alguns porcos aí de alguns chiqueirões. E aí o Geisel fez aquilo, obedecendo eles. E aí eles fizeram aqueles relatórios e mandavam para lá. Só que nós nunca mais conseguimos recuperar aqueles mercados. Porque daí eles, com a nossa experiência, eles nos impediram. Esses são os Estados Unidos da América. E é por isso que faz 2 anos que eu sou chefe de Estado do Brasil. E vocês nunca ouviram eu falar que um dia eu visitaria os Estados Unidos da América. O Brasil não precisa deles. E então, agora, fizeram a mesma coisa. O vírus foi nós aqui, os ET, que abrimos um cofre lá na China e contaminou uma região imensa da China. Mas aquilo foi só um recado para os chineses que recolhessem os flaps, porque o retorno deles para trás das muralhas havia começado. Isso é um outro aspecto da bronca entre nós e os chineses. E aí o que os Estados Unidos fizeram quando as universidades notificaram as superpotências da situação econômica do mundo? É claro que o tio Sam não podia perder o espetáculo do vírus, porque a China não tem absolutamente nada com isso. Ela sofreu o impacto, dominou o impacto e controla perfeitamente a crise lá dentro. É tanto que ela liberou 40 brasileiros que estavam lá próximo à área infestada, que foi esses que a nossa aeronáutica foi buscar. A nossa tripulação que foi buscar, desceu lá, voltou. Os 40 brasileiros estão aí, são, sadios, não tem absolutamente nada.
ela liberou outras saídas de gente lá também para dar o recado para o mundo que de lá não saía nenhum tipo de vírus, como não sai mesmo. Os vírus que nós liberamos lá na China, eles têm uma vida média máxima de 35 segundos. Nós não sabemos se era coronavírus, não sabemos o que é, porque era muito vírus. Mas seja lá o vírus que eles conseguirem captar, porque não, eu tenho certeza que não captaram nenhum. Não aprenderam nenhum. Isso é tudo mentira. Que tivesse conseguido um e dessem o nome de coronavírus. Esse coronavírus, ele tem uma vida no espaço entre o meu pulmão, uma respirada de 35 segundos. Então quer dizer, para ele ser incubado de uma pessoa infestada para outra, elas têm que estar muito próximas. 35 segundos para sair o bafo da minha boca até o nariz da outra. Se não tiver uma distância maior, ele morre, ele perece. Não é só o coronavírus, é todos aqueles vírus que foram liberados lá. Tem esse tipo, por quê? Porque eles não são ainda uma microvida. Eles ainda são uma produção de laboratório. Em experiência, ainda não tinham chegado à maturação virática. E aí, para que se tivesse alguns são de verdade para uma campanha destas aqui, o senhor Jair Messias Bolsonaro, se dizendo o chefe de Estado, a primeira coisa que ele tinha de ter estampado em toda a imprensa brasileira seria o mapa da engenharia biológica que personificou o rotavírus. Esse mapa tinha de ter assinatura de centros científicos que o mundo não tem notícia deles, porque eles trabalham nos abismos da ciência, suprindo as áreas de inteligência. Mas se eles tivessem constatado isto, teria vindo ou pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou por um Departamento de Estado de qualquer outro país, teria vindo advertência para o mundo, de acordo com o centro científico tal e tal e tal, assim, assim, assado. Está aqui o laudo da engenharia biológica deste vírus, que a ciência concluiu que este vírus pode ser chamado desta espécie, coronavírus, por causa destas e destas características, destes e destes elementos. Então se estaria diante de uma verdade. E aí não tinha manchete nenhuma, só isso bastava. Ou então que a Organização Mundial da Saúde tivesse alertado os governos aonde tivesse focos clínicos sobre uma eventual epidemia virática, dizendo que, seguindo o clamor clínico do Brasil sobre uma doença nova e que os laboratórios clínicos do Brasil descobriram que o elemento ocasionador dessa doença era este tipo de coisa que eles chamaram de vírus, rotavírus. Rotavírus porque a essência, ou seja, a determinante genética dele, porque tudo dentro da criação tem uma determinante genética, que é o que a espiritualidade chama de princípio primário de todas as coisas. Então, dessa determinante genética é que saem todas as espécies.
E o vírus é uma espécie, ele é uma microvida. Então, a OMS tinha de ter entregue para Jair Bolsonaro, foi para mim, porque eles sabem que eu sou chefe de Estado brasileiro. E tinha de ter mandado lá, olha, de acordo com o clamor clínico não é clamor de ciência. É grito dos médicos. Aconteceu esta doença. Examinando um e outro, chegamos à conclusão de que é uma doença contagiosa, porque tem tantas pessoas contaminadas do mesmo jeito. E aí nós encontramos o elemento, ou seja, o princípio primário dessa degeneração celular, esta coisa aqui. Nós denominamos ela então de rotavírus. A OMC tinha de ter me mandado, sei lá, o tudo aí, que eles tinham de ter instaurado um inquérito em cima de todas essas clínicas, de todos esses médicos. Então era um processo, estava ali ouvindo todos os médicos, olha, nesse hospital aqui tem tantos doentes, naquele hospital tem tantos, e daí para largarem isso como uma doença preocupante, um surto, uma endemia, eles tinham de mostrar o número de mortos. Até agora, você sabe que no estouro dos vírus da China, morreu muita gente dentro da China. Não existe um único caso em nenhum lugar do mundo, nenhum óbito de morto por rotavírus. Os Estados Unidos jogaram na Itália, que a Itália está numa situação pior do que o Brasil. Não consegue mais pagar ninguém. Então eles jogaram o foco lá. A Itália está cheia de rotavírus. Coronavírus. Está cheia de coronavírus a Itália. E não pode ir para a Itália. Mas de repente está chegando gente da Itália todo dia. Ninguém vem com coronavírus. Esses dias chegou aí, casal de velho, mas no fritado dos ovos é uma gripe que eles têm. E o coronavírus nada mais é do que gripe de velho. Gripe de velho. Se a gente não tiver um organismo resistente, um sistema imunológico muito bom, ela apresenta uma série de sintomas, viróticos inclusive. Eu posso falar disso de experiência, porque se eu facilitar, eu apareço com um vírus aí qualquer. Só que não facilita essas coisas, o meu sistema imunológico é acima do normal. Até nem tem como doença se aproximar, porque a minha árvore chega a 105 metros de distância. Nada passa por essa muralha. Então tudo que eu falo em termos de saúde são interpretações estratégicas que a minha guerra às vezes exige. A não ser quando me enveneno. Aí sim, porque daí o veneno entra para o corpo, entra pela boca, não tem a hora que... Isso já aconteceu comigo. Quase me mataram. Mais de uma vez. Mas fora disso aí, não acontece nada. Mas é como o próprio Jair mesmo diz aqui, quando ele vem agora suspendendo tudo, suspendendo a aula, suspendendo tudo no Brasil aqui. Agora os deputados e senadores também vão ir para casa por causa do coronavírus. Não vão ir para casa porque a qualquer madrugada as manchetes não serão mais estas aqui. As manchetes serão estampando a cara do velhinho aqui e 27 machão que estão aqui. A qualquer madrugada, os jornais vão estampar estas caras aqui. E é claro que deputados e senadores, se estiverem fora do Congresso, vão sumir de onde estiver. Porque nesse mesmo momento,
a Polícia Federal estará por todo o Brasil atrás deles. Que não são senadores, não são deputados, são nada, são bandidos. Não houve eleição em 2018. Houve maquiavelismo para limpar a tranqueira política que não deixava o Brasil prosperar. Foi isso que houve. Era o esclarecimento que eu tinha para dar para vocês hoje, na sexta-feira, que é dia de feiticeiro, tá tudo no pedaço. E eu, como sou o alvo hoje da feitiçaria, também tenho de caprichar com os meus anjos de guarda aqui, porque eu sei as cartas que vêm para cima da gente. Deus abençoe a todos vocês e dê bons sonhos para vocês. E fiquem tranquilos, não existe coronavírus no Brasil. Agora, existe dengue, existe anzinese, existe sarampo, existe varicela, existe tudo uma doença arada que já tinha sido debelada. E que por falta de saúde pública, voltou tudo agora. E no mais então, tenham fé em Deus, que Ele está no comando. Muito obrigado.